em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nesse ambiente, nesse local, principalmente em cada mente humana. Ó Espírito Santo, seja bem-vindo neste local. A palavra do Senhor nos diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se manifesta. Aqueles que se reúnem no teu nome, começa a receber do Senhor a provisão para gerar fé. A partir do momento que nós começamos a crer na tua palavra. Então vem, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, porque nós sabemos que o prazer do Senhor é de abençoar as almas, quer seja dos homens e das mulheres, porque todas as almas, meu Pai, pertencem a Ti. Mas muitas vezes, meu Pai, o estranho tem falado ao ouvido de tantos, que tem trabalhado de uma maneira também incessantemente, que este homem, esta mulher não tem ouvido a Tua voz, porque este estranho, meu Pai, ele é astuto, ele é esperto, e ele tem corrompido a muitos, meu Pai, a ficar distante de Ti. Porém, Espírito Santo de Deus, é o Senhor que convence o homem do pecado e do juízo, e é o Senhor que abre o entendimento do homem e da mulher, é o Senhor que tira as escamas dos olhos. Então começa agora nesse ambiente, conforme a fé deste homem e desta mulher, que estiver, meu Pai, com o coração disposto a aprender contigo, que é manso e humilde de coração. Começa agora, Pai querido, a trabalhar no coração dele e dela, para que o Senhor comece, meu Pai, a fazer aquilo que ela não fez ainda no ano de 2023, porque ela trabalhou bastante, se esforçou bastante, porém, alô, benção. Jesus abençoe o teu celeiro. Então, Pai, se o Senhor não edificar a casa, é em vão todo o trabalho. Então, Pai, muitas pessoas, muitos empresários, muitos homens e mulheres trabalharam muito, meu Pai, o ano que passou, 2023, e muitas vezes, meu Pai, eles já estão esgotando os próprios celeiros, meu Pai, e eles não estão nem enxergando mais o que vai ser do ano de 2024, porque, meu Pai, cada dia que se passa, se torna pior sobreviver nessa face da terra. Porém, o Senhor não abandonou o homem, o Senhor não abandonou a mulher, o Senhor não abandonou os empresários, o Senhor não abandonou nem sequer aquela pessoa que está na sarjeta. Não, meu Pai, muito pelo contrário. O Senhor entregou o seu Filho na cruz do madeiro para que todo aquele que nele creia não pereça e que também venha ter vida e vida em abundância, meu Pai querido. Mas como ter vida em abundância nesse cenário tão falido, meu Pai querido? Então começa agora a trabalhar conosco, nos ajudar, nos instruir e nos tirar, meu Pai amado, da sombra da morte, e começa a nos colocar numa maravilhosa luz, que é Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Amado irmão e querida irmã, uma boa tarde de oportunidade de salvação. E por que, meu irmão, minha irmã, oportunidade de salvação? Porque a palavra de Deus nos diz que a partir do momento que nós cremos na palavra de Deus, no momento que nós nos rendemos a essa palavra maravilhosa, nós saímos da condenação e começamos pela graça de Deus ser salvo. É por isso que eu sempre digo, não importa o que você fez no passado, e muito menos o que você fez até esse momento que você começou a ouvir essa mensagem. O que importa é se você vai crer que Jesus Cristo é poderoso para te salvar, poderoso para fazer de você uma pessoa ser chamada filho de Deus. Porque nós sabemos que o propósito de Deus é gerar filhos na terra, é gerar filhos no mundo. E uma das maneiras que Ele tem de gerar filhos no mundo, Ele diz: ide ao mundo, anuncia o Evangelho. Porque é o Evangelho cristocêntrico que é poderoso para tirar o homem e a mulher da perdição e colocar pela graça na salvação. E por que eu digo isso, meu irmão? Nós vamos aprender um pouquinho com uma pessoa que é rica.
Às vezes as pessoas têm muito O Espírito Santo de preconceito Deus. com as pessoas que são ricas. Mas, meu irmão, Deus, Ele está acima de todas as riquezas. E se Ele abençoa alguém com riqueza, quer seja material, meu irmão, é porque Deus tem maneiras de trabalhar que nós não compreendemos. Então, melhor do que criticar quem é rico, é aprender de que maneira que ele adquiriu a riqueza. Porém, se a maneira que ele adquiriu a riqueza glorifica a Deus, toma posse e pratica. Porém, se da maneira que ele adquiriu a riqueza não glorifica a Deus, anuncia Jesus Cristo para ele, através do Espírito Santo, se arrepender e ser salvo. Deus não veio para condenar ninguém, não. Ele veio para salvar tanto o rico como o pobre. Por quê, meu irmão? No céu não entra riqueza e também não entra miserável. Não adianta você dizer para mim: eu respeito a fase da sua vida. Ah, é porque eu estou aqui numa situação lamentável, você sabe. Não, senhor. No céu só entra lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e é pela graça. Não é nem por obras e nem merecimento. Então, acreditar nesse Deus que não faz acepção de pessoas é um objetivo do Evangelho. O Evangelho cristocêntrico, que diz o seguinte, Lucas, capítulo de número 19, no versículo de número 9. Lucas 19, 9 vem dizer para nós o seguinte: então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. No 10. Porque o Filho do Homem, Jesus, amém, veio para salvar, buscar o perdido. E quem é esse que Jesus veio buscar e salvar, que estava perdido, mas foi salvo? Este homem era rico, chamado Zaqueu. Vamos aprender com o rico Zaqueu e o corrupto, o que ele fez, que fez dele um homem que Deus se agradou. Ele teve comportamentos, meu irmão, minha irmã, que são exemplos para nós, que faz de nós ser pessoas, mesmo sem merecer, ser agraciado por Deus. Então, Lucas 19, no versículo de número 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral ou chefe dos publicanos e rico. Então Zaqueu era um chefe, e um chefe rico. Então este homem rico, quando Jesus passava pela cidade, olha o comportamento dele. Meu irmão, minha irmã, de repente você é um empresário, de repente você está se vendo em uma situação que a tua alma não tem paz, porque de repente você quer gerar emprego, porque este é o dom que Deus te deu, mas de repente você está demitindo pessoas. Meu irmão, creia numa coisa: aquele que tem poder para suprir todas as necessidades é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo passando pela cidade, e este homem, que o nome de Zaqueu significa puro, justo ou inocente. Meu Deus do céu, como é que pode isso? O nome de um homem que significa no hebraico puro, justo e inocente. Quer dizer, esse homem já recebeu um nome profético, já recebeu um nome, porém as atitudes dele não correspondiam ao nome que ele ganhou. Quantas pessoas até recebem o nome da mamãe e do papai de Jesus, mas tem um comportamento que não tem nada a ver com Jesus. Outros colocam o nome nos filhos de Salomão, mas não tem nada a ver com o comportamento
vamos dizer, do comportamento bom de Salomão, amém? Porque ele também falhou. Mas vamos nos ater somente a Jesus Cristo, porque ele é nosso exemplo perfeito. Às vezes a mamãe e o papai colocam o nome no filho de Jesus, achando ou acreditando que aquele nome vai fazer do filho ser algo muito especial neste mundo. Meu irmão, minha irmã, se você der o nome para o seu filho de Jesus, mas, primeiramente, não depender da graça de Deus. Segundo lugar, ser um testemunho vivo de que você serve a Jesus e ensinar o filho no caminho que se deve a seguir, pode colocar o nome que for. Ele não vai ter práticas que glorificam a Deus. Por quê? Porque o exemplo começa dentro de casa. O exemplo começa do papai e da mamãe. Então o nome de Jesus é poderoso no mundo espiritual, mas dar o nome a um pecador como eu e você e achar que vai ser transformado é ilusão. O próprio Jesus crescia na graça e no conhecimento. Então primeiramente é a graça de Deus e depois conhecimento da vontade de Deus. Então o conhecimento da vontade de Deus, ele é poderoso e muito mais eficaz ainda na vida daqueles que praticam. Então ele vem dizendo, olha o comportamento que nos ensina de Zaqueu, que diz o seguinte, olha o 3, Lucas capítulo 19, no versículo 3, procurava ver quem era Jesus. Pronto, está aí. O que faz a diferença na vida de um homem e da mulher é o que nós procuramos. Nós estamos neste mundo, mas quem nós temos procurado? Zaqueu, mesmo sendo rico, mesmo tendo poder aquisitivo neste mundo, isto não impediu ele de ter o desejo de procurar saber quem era Jesus. Você está vendo? Eu respeito como foi o seu ano de 2023, mas se você quer um ano novo, diferente, produtivo, fértil, é se você procurar saber quem é Jesus. Todas as felicitações, tudo aquilo que nós ouvimos no Natal ou no Ano Novo, pessoas desejando boas coisas para nós, assim também desejaram em 2021. E como é que foi o ano de 2022? Abriram a boca, profetizaram na sua vida muitas bênçãos, mas por que não aconteceu as bênçãos em 2023? Porque você não teve um comportamento que agradava a Deus. Porque a palavra de Deus nos diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então Zaqueu, ele começou a ter uma vida de interesse no mundo espiritual. E é isso que muda nossas vidas, meu irmão, minha irmã. Nós temos um interesse em ter a vida espiritual alicerçada em procurar constantemente, através da Escritura, quem é Jesus Cristo. Ele é o autor da fé, Ele abençoa, Ele entregou por mim e por você, treinou todo o sangue na cruz do madeiro e tantas outras coisas mais. Mas Ele também é o conselheiro, e Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixar órfãos. É promessa do Pai que enviou o Espírito Santo. Então hoje o Espírito Santo, ele está conduzindo através da palavra de Deus homens e mulheres a um comportamento de arrependimento. Porque, meu irmão, não adianta felicitações nas viradas de ano e continuar com a mesma prática, continuar com o mesmo comportamento. Não, tem que se arrepender. Tem que se arrepender, pedir perdão e falar: meu Deus, eu não consigo abandonar esse vício, eu não consigo abandonar essa situação de vida. Tenha misericórdia da minha vida,
Cuida de mim, meu Deus, me ensina a tua palavra. Eu sou preguiçoso, tira de mim essa preguiça em nome de Jesus. Porque, meu irmão, é difícil você ver um rico preguiçoso. Você pode falar o que for dos ricos, mas eles são trabalhadores, viu? Eles trabalham e trabalham bastante, está sempre ocupado. Mas veja bem, se de repente você é rico, a sua riqueza não pode impedir você de procurar a Deus. Você está vendo? Ah, eu sou rico, eu sou muito ocupado. Se você não procurar a Deus, logo, eu não desejo, mas vai perecer. Porque sem Cristo, nada podemos fazer. Não adianta. E perecer nessa vida até com o bolso cheio, mas sem Jesus Cristo, é triste, né? Você querer comer algo e não poder comer, você querer passear e não poder passear, você querer ter uma casa melhor e não poder, porque você tem medo disso, medo daquilo. É prisões. Porém, Zaqueu, ele procurou ver quem era Jesus. Mas olha aí, os obstáculos. Lucas 19, 3. Vamos ler aqui a partir agora da parte C do versículo. Porque, vamos à parte B. Lucas 19, no capítulo de número 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Primeiro obstáculo daquele que quer ver Jesus, mesmo sendo rico, a multidão. Por que, meu irmão, que eu falo isso? A multidão fala muito mal dos ricos, sabia? A multidão depende de repente do empresário gerar um emprego, mas em vez dela abrir a boca e falar, como a palavra de Deus nos diz, orai por todas as autoridades, ele maldiz o empresário. O empresário é uma autoridade na vida dele, em vez dele abrir a boca para abençoar, ele maldiz. Então está fora da vontade de Deus. Se Deus mandou orar e abençoar, temos que orar e abençoar. É para falar mal do governo? Não, não é para falar mal do governo. O governo está errado. Deus cuida do governo e de nós também. Então é para nós abrir a boca para abençoar. Então a multidão estava impedindo Zaqueu de conhecer a Jesus, de ver Jesus. São tantos escândalos que têm impedido muitos homens, até com comportamento justo, porque o nome de Zaqueu é um dos significados que ele era justo, embora não era, amém? Mas a vida de todo homem e toda mulher, ela passa por processos. De repente uma pessoa, como eu disse aqui, nasceu com o nome de Jesus, mas no processo da vida dele, ele se tornou algo que não é parecido com Jesus. Mas ele começou a ter interesse em conhecer a Jesus, e ele começou a ter um comportamento que honrava e honra a Jesus, porque ele buscou aprender sobre aquele nome que ele recebeu. Então buscar aprender com Jesus recebe transformação de vida. E é isso que Deus quer fazer na vida do homem e da mulher. Então nós vemos aqui que a multidão não permitia que Zaqueu visse Jesus. Por que que isso aconteceu? Vamos lembrar um pouco. Por ser ele de pequena estatura. Ele era pequenino. A multidão rodeava Jesus e ele lá, como é que eu vou ver? Como é que eu vou ver Jesus? Essa multidão está ali fechando ele. Essa multidão está em volta dele, eu não consigo ver Jesus. Porém, meu irmão, a multidão não foi obstáculo para Zaqueu. O que tem impedido você de ver Jesus? Se você se manter acreditando que essa barreira é impossível de ser vencida, você não vai ver Jesus. Porém, Zaqueu vem nos ensinar. Olha aqui, meu irmão, minha irmã.
Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou uma figueira. É um tipo de figueira braba, amém? Então ele subiu nesta figueira, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Então nós vemos o quê? Que Zaqueu tinha uma barreira, mas ele se antecipou. Quando nós queremos algo, nós precisamos nos antecipar. Jesus vai passar naquele local. A multidão está me impedindo de vê-lo. Eu vou ir primeiro do que a multidão. Já vou olhar para uma figueira e vou subir na figueira. Porque a figueira, além dela ser alta, porém ela tinha ramos, galhos. Tinha galhos nela que possibilitava Zaqueu, que era pequenininho, escalar a figueira. Se fosse ali, ele não escalava não, porque ali é esquisito, né? Mas existia uma figueira. E ele precisou se posicionar escalando a figueira antes que Jesus chegasse e também a multidão. É por isso que eu disse para você, se eu e você, que eu também preciso, amém? Queremos ter um ano abençoado, nós temos que nos antecipar no conhecimento da vontade de Deus. O conhecimento de conhecer a Jesus Cristo e entregar a vida a Ele. Entregando a vida a Jesus, nós começamos a ser pessoas que vai sendo transformada pelo poder de Deus. Porque Ele disse o quê? Ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder, do alto. Para quê? Para ser filho de Deus. Primeira coisa que Deus quer, que nós sejamos filhos de Deus. Mas todo mundo é filho de Deus. Não é bem isso que a Escritura diz. Não é bem isso. Às vezes é um filho desobediente, está na rebeldia. Mas todo mundo é criatura de Deus. Mas ser filho de Deus é somente através do poder de Deus. Então, Ele quer manifestar o poder dele para transformar nós, que outrora tinha prazer nas trevas, em uma luz. Por que você acha que o mundo está tão sofrido? Pessoas estão dando cabo da vida, estão ficando depressivas, estão ficando doentes. É lógico que o crente também morre, amém? Mas morrer no Senhor está descansando. Ninguém vai ficar a vida inteira vivo, não. Tem um tempo de nascer, crescer, se possível der fruto, depois morrer. Você está entendendo? Faz parte. Mas meu irmão, passar pelos processos da vida sem conhecer a Jesus, aí é prejuízo para a eternidade. Não, Jesus quer nos levar para a eternidade. Ele veio para levar a gente mesmo. Mas você quer ser levado por Ele? Você quer ser abençoado por Jesus? Ou quer ser abençoado pelo mundo? Porque Zaqueu era abençoado pelo mundo. Porém, ele viu que as bênçãos que o mundo tinha para ele não supria a necessidade da alma. Está entendendo? A necessidade da alma é só Jesus que pode suprir. A necessidade da alma só Jesus consegue resolver. Por quê? Porque Ele é dono da alma. Então Ele diz para nós o seguinte: Ele se antecipou, subiu na árvore e no 4 agora. Então correndo, vamos ler de novo, né? Porque é maravilhoso isso. A gente tem que correr, meu irmão, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, correndo adiante, subiu a figueira, a uma figueira, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Você está vendo? Zaqueu rico, ele se posiciona rapidamente, ele
se antecipa à multidão, sobe numa figueira porque ele é baixinho, a multidão atrapalhava ele de ver Jesus. E quando ele tem esse comportamento que Jesus sabe de tudo, quando Jesus chega naquele ambiente, a visão de Jesus é panorâmica. Tem gente que só olha para baixo, só anda assim, ó. Meu irmão, o Redentor vem de cima, de baixo está lá no abismo, e ele é o inimigo. Logo, logo vão soltar 4, né? Não sabemos quanto, né? 4, né? Esses 4 estando presos, o negócio já está estreito. Imagine quando soltar os 4 lá, os bichão. Misericórdia de nós, Pai. Não deixa isso acontecer conosco não, Jesus. Não deixa não, Jesus. Venha resgatar o teu povo. Ô Espírito Santo, eu sei que o Senhor está na terra. Nos ajuda, coopera conosco. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, não. Porém o Senhor deseja que todos chegam ao arrependimento. Então levanta mais vasos, mais homens, mais mulheres, com a unção do alto, para evangelizar, para anunciar o seu evangelho, para sair de 4 paredes e ir aos 4 cantos do mundo, porque a obra do Senhor é carente. Estava um mensageiro aqui há poucas horas, daqui a pouco esse mensageiro vai embora e de repente não vem outro. Mas assim, por exemplo, eu trabalho numa empresa que ela trabalha 24 horas. Tem que ter mensageiro 24 horas anunciando o evangelho. Mas que jeito? Que jeito? Quando anuncia, o rapaz está sofrendo, está chamando de ladrão ainda. Misericórdia. Fala que é vagabundo. O mensageiro está na praça, é vagabundo, não tem o que fazer não. Outra hora fala, está incomodando, tira daí. Não, meu irmão. É oportunidade de nós nos reunir neste mundo para que o Espírito Santo se manifeste. É oportunidade. Porque Deus quer salvar, Ele não quer destruir ninguém não. Porém, neste momento, quando Zaqueu tem esse posicionamento, Jesus olha para a figueira, e aí tem mais revelação da figueira, mas vamos aqui. Ele olha para a figueira e vê lá Zaqueu. Meu irmão, a figueira, ela dá fruto, figo, mas aquela figueira deu um fruto chamado Zaqueu. E Jesus foi e falou, desça Zaqueu. Olha que coisa linda. E ele desceu. Vou repetir aqui, ó, no 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ué, a multidão estava ali com Jesus. A multidão ali, até atrapalhando, parece que Jesus não atendeu a multidão. Meu irmão, Jesus, ele é o seguinte, ele está disposto a dar o que você quer. A maioria da multidão que segue a Jesus, elas querem somente pão, só quer pão. Elas não querem comunhão com Jesus. A maioria das pessoas que estão seguindo a Jesus é por causa dos milagres, é porque Deus tem prazer em abençoar. A maioria das pessoas que seguem a Jesus é para ter porta de emprego, e não é errado não, amém? É para ter marido, é para ter o filho liberto das drogas, é para o marido abandonar a prostituição, para a mulher abandonar a prostituição. Tudo isso é importante. Porém, seguir a Jesus só por isso? Não, meu irmão. Por quê? Às vezes, Deus abençoa a pessoa com a porta de emprego, ou com uma esposa, ou com um filho, e sabe o que acontece? Eles não ficam mais na presença de Jesus, eles param de congregar. Eu estou trabalhando demais, sabe como que é? Eu estou cheio de dívidas, eu estou cheio de sonhos, eu quero viajar, sabe como é que é? Eu estou próspero agora, eu quero curtir. Meu irmão, Zaqueu era rico, sabe o que é ser rico? Não precisava de muitas coisas que nós precisamos, mas mesmo assim, a riqueza dele não preenchia o vazio da alma. Então não importa o que você tem, o que importa é qual é o interesse que eu e você temos enquanto estamos nessa terra. Se o interesse, se Deus que está aqui presente, na pessoa do Senhor Jesus, Ele olhar para o teu e o meu coração,
e saber qual é o desejo, você pode ter certeza que ele vai fazer. Agora, se você estiver aqui por conta dessas coisas que é importante, mas o que a palavra de Deus diz? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. A vontade de Deus é nos levar para o céu. Não é que nós sejamos ricos, embora não é pecado ser rico não, amém? Deve ser muito bom. Deve ser muito bom ser rico. Mas ser rico sem Jesus deve ser miserável, né? Então, Zaqueu desce da figueira e olha o comportamento dele. Pois me convém ficar hoje. Ele desceu a toda pressa. Você está vendo? Quando Jesus chama, meu irmão, tenha pressa. Às vezes na empresa o telefone toca. Vem fazer hora extra. O camarada sai correndo, esquece sapato, esquece tudo. Esquece tudo. Não, porque eu sou importante na empresa, eu preciso ir, fazer e acontecer. Meu irmão, se Deus não tiver misericórdia, você vai ter o mesmo direito que outros têm, 40%. Por enquanto, né? A lei está querendo mudar. É importante trabalhar assim, mas quando Jesus te chama, por que você não se mexe? Por que você não se move em direção a Jesus? Por que você fica retrocedendo? Não é para mim não, essa mensagem aí, sabe como é que é? Eu não estou perecendo de nenhuma necessidade. Eu não preciso de Jesus. Meu irmão, olha isso. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Como é que você está recebendo essa mensagem? Com alegria ou com tristeza? Você está vendo como Deus sonda tudo? Você recebe a mensagem de Deus já dizendo assim: eu já sei o que esse mensageiro vai dizer. Como fariseu, eu já sei de tudo. Eu já li sobre Zaqueu. Zaqueu era um corrupto. Não, esse mensageiro não tem nada para dizer. Meu irmão, realmente eu não tenho nada para dizer, mas o Espírito Santo tem para fazer. E o que ele quer fazer? Salvar você e a mim. Essa é a obra dele. Salvar o que se havia perdido. Então, no momento que Zaqueu, ele se posiciona com alegria, porque assim, tem gente que vai para a congregação todos os dias, mas com a cara fechada. Senta lá no banco, o mensageiro vai orar, eu oro melhor que ele. Eu prego melhor que ele. Só fica reclamando. Todo mundo é ruim, só ele é santo. Meu irmão, santo é só um que desde o ventre foi santo, e é Jesus Cristo. O resto tudo é pecador. Eu sou falho, o pastor ali é falho, nós somos falhos, mas somos dependentes da graça de Deus. A diferença de um homem e de uma mulher é quando ela se alegra, quando a alma se alegra em ouvir o chamado de Jesus. Muitas vezes nós nos alegramos quando nós casamos, e depois o casamento começa a ficar chato. Por que ficou chato? Porque a verdade começou a aparecer. O que o homem é falho, o que a mulher é falha, começou a aparecer. Aí sem Jesus vai ser que nem a festa de Caná da Galileia, vai começar a ter tristeza. Mas se tiver Jesus, ele é alegria. Você está entendendo? A alegria de todo casamento é Jesus Cristo. A alegria da família é Jesus Cristo. A alegria da sociedade é Jesus Cristo. A alegria dos nossos governantes é Jesus Cristo. Agora eles querem? Tem que querer. O mundo jaz no maligno, mas o dono do mundo é Deus. O dono do mundo é Deus. Mas onde é que ele quer? Fazer igual fez com Zaqueu. E o que ele fez com Zaqueu? Desça depressa, com toda a pressa, e recebeu com alegria. Mas olha para você ver, meu irmão, o que aconteceu quando Jesus disse que ia na casa do pecador, do corrupto. Meu irmão, isso aqui acontece com todo mundo que começa a seguir a Jesus. Todos os que viram isto murmuravam, reclamou. A multidão que seguia Jesus, quando viu Jesus Cristo convidando um rico e dizendo que ele ia entrar na casa do rico, ia comer com o rico, a multidão que disse que servia a ele reclamou, murmurou. Meu irmão, você está vendo? É por que às vezes Jesus não trabalha no coração do rico?
Porque a multidão só fica, como se diz aí, falando mal, amaldiçoando. Por que muitos estão perdendo emprego? Porque em vez de abençoar, está amaldiçoando. Em vez de interceder para Deus converter o coração do rico, não, eles ficam falando mal. Paga o preço, meu irmão. Meu irmão, se as leis der uma cintada no rico que tem bastante dinheiro, no nosso país Brasil, eles vão para outro país com a riqueza deles e continuam multiplicando. Agora nós que estamos aqui, meu irmão, se é uma cintada no rico, é umas 1000 em nós. E nós não aguenta não, viu? Nós não aguenta não. Então cuidado, meu irmão, minha irmã. Quando Jesus escolhe, quer seja um rico, quer seja um pobre, quer seja um miserável. Mas aquele ali era traficante, aquele ali estava matando, estava roubando, cortou a cabeça da criança, agora está com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que serve a Jesus. Meu irmão, Jesus sabe fazer a obra, não julga. Você não sabe o que essa pessoa passou e o que ela está passando, porque a porta é estreita. Você pensa que é fácil entregar a vida para Jesus? A pessoa matou, você pensa que é fácil para ele? Você sabe quantas coisas atormentam ele à noite porque ele derramou sangue? Mas aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. A graça de Deus é para todos. O perdão de Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Sabe o que é todo mal? É por isso que eu sempre falo, não quero saber o que você fez, porque Jesus sabe, quem vai cuidar dele, quem vai cuidar de você é Jesus. É por isso que o mensageiro só anuncia Jesus Cristo, e quem faz a obra é o Espírito Santo. Zaqueu recebeu com alegria, a multidão murmurou. Olha o que a multidão diz, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Você está vendo? Jesus Cristo anda com pecador. Ele hospeda na casa de um pecador. Que negócio é esse? Esse Zaqueu vive nos oprimindo de imposto. Esse Zaqueu anda fazendo lei que só está nos rebentando. E Jesus fala, eu acho que na mente deles eles falavam assim, por exemplo, de repente o irmão ali é um grande empresário, amém? Se não for tomar posse, a obra é de Deus. Aí o louco está ministrando aqui, falando algo da parte de Deus. Aí de repente o Espírito Santo fala ao seu coração. Aí você fala assim, ô mensageiro, eu fiquei interessado por esse Jesus. Você pode ir até a minha casa e fazer uma oração, ou nós continuar esse diálogo? Aí a multidão, não vou dizer que é os irmãos aqui não, amém? Se os irmãos estão aqui é porque o Espírito Santo trouxe. Mas a multidão que não quer ver você salvo, vai falar assim, aquele mensageiro vai roubar. Está usando a fé para negociar. Aquele mensageiro ali, se ele vir com o sapato brilhando numa próxima mensagem, lá, já roubou uma carteira. Meu irmão. Infelizmente a maioria pensa isso. Aí o que muitos fazem? Eu quero é distância. Eu quero é distância desse povo que diz que serve a Jesus. Por quê? Por causa dos escândalos. Eu vou dizer que você está certo, que você está errado. Eu vou dizer que você está errado e eu também estou errado se olhar para a multidão. Porém, se olhar para Jesus Cristo, Ele vai gerar uma fé dentro de mim, de você. Você acha, quando eu comecei a servir a Jesus, você acha nem minha esposa me queria? Você está louco? Minha mãe falou, você ficou fanático? E quando eu falei que ia começar a vir na praça, que Deus estava me trazendo na praça, pirou mesmo, endoidou. E sabe o que eu vi? Ouvi de irmão meu de sangue, biológico. Vai lá roubar os pobrezinhos. Da minha casa, meu irmão, eu vi da minha casa. Vai roubar o dinheiro dos coitadinhos. Meu irmão, evangelho é salvação. De graça a dar e de graça a receber. Se abençoar, bem, né? Porque um homem que é de Deus, ele sabe que até a oferta que ele recebe é de Deus, não é dele. Se ele usar indignamente, a casa cai. Demora, mas você vê os escândalos por aí, né? Por quê? Porque não está honrando a Deus. Agora, se honrar a Deus, vai cada dia Deus trabalhando, Deus usando, porque Deus usou Zaqueu. E olha o que vai acontecer para nós ir terminando a mensagem. A mensagem é longa, mas escute isso. Quando Jesus, né? Jesus, tu é maravilhoso, Pai. Olha o 7 agora. O 7 já falamos, né?
que a multidão reclamou, porque Jesus começou a entrar no coração daquele homem. Disse ao Senhor, olha aí, quando Jesus entrou na casa, e por isso que nós pregamos assim, entrega o seu coração a Jesus. Jesus tem uma obra maravilhosa, e quando Ele começa a habitar dentro de nós, tudo que está bagunçado Ele começa a arrumar. E Ele disse o seguinte, Lucas capítulo 19, no versículo de número 8. Depois que Jesus foi lá na casa do pecador Zaqueu, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, olha para você ver, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Você está vendo? Você que fala mal dos ricos, você que vive criticando os ricos, por que você não ora para os ricos? Ora a Deus, intercede para Deus mexer no coração dos ricos, para eles deixarem de ser corruptos. Não é para falar mal, meu irmão, é para orar a Deus. Deus sonda o coração do corrupto. Mas para um corrupto se converter, existe a necessidade de intercessão, oração, se humilhar. O que a palavra de Deus diz? Se o meu povo, não é qualquer um, hein? Se o meu povo se humilhar, buscar a minha face, buscar Jesus, Ele ouve lá do céu e responde. Mas o que o povo está fazendo? Reclamando. E como é que Deus vai converter a pessoa que é corrupta? Como é que Deus vai converter o assassino? Como é que Deus vai converter tudo isso que a gente passa hoje em dia? Se em vez da gente orar a Deus, a gente está reclamando, ou evangelizando a morte, repostando, um corta a cabeça do outro, outro manda para o outro, manda. Aí essa mensagem está sendo aqui gravada, você pensa que recebe like no YouTube? Recebe, ó. E aí? Você quer que Deus trabalhe de que jeito? Ah, mas eu sou tão pobrezinho que não tem nenhum real para dar. Meu irmão, se você tem internet, dá um like nos vídeos que está pregando a verdade de Deus, amém? Aqueles que estão pregando a mentira, meu irmão, é que é assim, observa tudo e retém só o que é bom. Só o que é bom. Não fica aguardando nesse ano de 2024 as coisas ruins, não. As coisas ruins, abandona. Dê oportunidade para Jesus começar a fazer a limpeza. Porque Jesus começou a limpar o coração de Zaqueu. E nessa limpeza, Zaqueu disse o quê? Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Tem um monte de gente rica aí para Deus converter. Diminui a miséria, sabia, meu irmão? Ah, meu irmão, diminui. Mas o rico, ele tem que dar o dinheiro e dar a palavra de Deus em primeiro lugar. Porque senão o camarada fica preguiçoso, não vai trabalhar. E Deus gosta de gente trabalhador. Jesus disse, meu pai trabalha o tempo todo e eu também. Quantas pessoas ganham aí na tal da Mega Sena ou negócio de muito dinheiro? Mas a mente dele é fraca, ele volta a ser pobre. Você está entendendo? Não adianta dar dinheiro para quem não tem a mente transformada. Ele joga fora. É por isso que o processo de libertação é maravilhoso. É por isso que tem que fazer caridade, tem que abençoar. Mas quando você for dar um pãozinho para uma pessoa, fala para ele, meu irmão, você quer continuar nessa vida ou você quer sair? Porque eu conheço em Jesus Cristo que tudo Ele pode. Começa a semear Jesus Cristo na vida dele, que Deus vai despertando. Porque a palavra de Deus diz o quê? Você vai lá com o pãozinho, amém? Deus te abençoou. Aí você vai dar o pão pro rapaz que está com fome, o pão físico. Aí você fala, meu irmão, você acredita em Jesus? Acredito. Vamos fazer uma oração aqui, meu irmão? Deus fala o quê? Aonde estiver dois presentes, no nome dele se manifesta. Então você não está dando só o pão físico, você está entregando o pão que é Jesus Cristo. E quem é que faz a obra? Jesus Cristo. Quem é que vai levantar aquele homem? Jesus Cristo. O que você fez? Você abriu a boca só. Você não está fazendo nada? Meu irmão, você está trabalhando para aquele que a comida não perece. Quando você dá o pão perece. Porque a pessoa come, nós comemos, depois vai lá para o banheiro e vai embora. Mas o pão espiritual, que é a palavra de Deus, essa não perece. Essa aí continua dentro daquele coração ali, ó, fazendo a limpeza. E nem eu e nem você que faz, não. É a palavra que entrou dentro dele, porque a palavra é eterna.
Outro dia você passa de novo, o irmão está lá, ô irmão, você está aí, ô aleluia, glória a Deus. Já dá um abraço nele, porque você está ungido. Você dá um abraço nele e já começa a se sentir importante. Não adianta, meu irmão, fazer caridade, mas não dá um processo de continuidade para a pessoa ser liberta. Libertação. Jesus veio para libertar. Para libertar. Aí a pessoa, dali a pouco, ela está se sentindo uma pessoa importante, ela começa a andar, começa a procurar emprego, o empresário vê aquela pessoa que merece uma oportunidade, dá uma chance para ele e vai acompanhando ele na frente. Dali a pouco o rapaz está subindo que nem um foguete, se marcar vai que nem na carruagem de Jesus, se Deus não tiver misericórdia. Já pensou? Que se Deus quiser ele leva, viu? Porque o mesmo Deus daquela época é o de hoje. Se ele quiser levar, ele leva. E ninguém tem que falar nada. Ah, tô com ciúme. O irmão estava antes matando, agora olha como é que ele está ungido e eu tô aqui capengando. Meu irmão, você está buscando Jesus. Mas de repente o propósito dele é diferente do que o seu. Então não pode olhar, tem gente que inveja até dom. Misericórdia, irmão. Foge disso. Fique no corpo de Cristo, que ele tem dons e talentos para todos, para a edificação da obra dele. Então não é a nossa vontade. Então ele disse que ia devolver a metade dos bens. E se alguma coisa tenho defraudado, olha lá, ele também está dizendo, se eu roubei alguém, olha, restituo 4 vezes mais. Sabe o que é restituir 4 vezes mais? Deve ser dinheiro pra caramba, hein? Esses aqui eram ricos mesmo, hein? 4 vezes mais. Na lei era 20%, ele já está colocando aí 40%, era o quinto da lei. Quer dizer, a graça de Deus fez dele ter um coração tão grato, que ele falou assim, meu Deus, não está escrito na Bíblia, eu falando, amém? Ele recebeu uma graça tão grande de Deus, que ele começou a entender qual é o valor da presença de Deus em um homem. A presença de Deus em um homem e uma mulher não deixa ele ter falta de nada. Ele deixa de confiar nos poderes deste mundo. E quais são os poderes deste mundo? Dinheiro. Por causa de dinheiro, vamos melhorar isso aqui. Por causa do amor ao dinheiro, existem muitos males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Zaqueu amava o dinheiro, por isso que ele era corrupto. Então todo mundo que é corrupto ama o dinheiro. Mas nós temos que interceder a Deus para que eles comecem a amar Jesus Cristo. Porque imagina eles devolvendo. Os governantes do mundo inteiro devolvendo. Meu irmão, não vai resolver todos os problemas, mas vai amenizar muitas dores, entendeu? Aí ele disse que devolveria 4 vezes mais. Aí foi aquele versículo ali no começo para nós terminarmos. Depois desse processo de arrependimento, aonde Zaqueu foi transformado pela presença de Deus dentro da casa dele, dentro do coração dele, ele foi ali tirando todas as coisas erradas que ele fez. E ele anunciando ali com Jesus, que é uma troca. Jesus está sempre conversando com a gente. E ele começa a ter esse comportamento de arrependimento e obras. Tem gente que fala que se arrependeu, mas continua fazendo, por isso que eu falo. É só com Jesus. Arrependimento de verdade é só Jesus Cristo que pode proporcionar. Agora o fingimento, remorso, essas coisas aí, meu irmão, tá assim no mundo, ó. Marido bate na mulher, ou a mulher bate mais, não vou bater mais não, me perdoa, eu te amo, é que eu tomei umas a mais, sabe como é que é, mas sabe o nosso casamento como era tão bom lá no passado, e ele vai lá com o chaveco, e a mulher vai, tá bom meu amor, eu também te amo, vamos dar uma chance, dali a pouco tá batendo de novo. Então não teve arrependimento? Sem arrependimento, meu irmão, ninguém vai ver a Deus, e ninguém entra no processo de santificação pela graça. Aí Jesus diz, no 9, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Você está vendo? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mas você viu? Ele frisou que este é filho de Abraão. E por que é filho de Abraão? Porque creu pela fé. Não é por nada palpável, amém? Filhos de Abraão crê pela fé. Eu creio que Jesus Cristo está aqui agora. Ah, mas eu não estou vendo nada. Eu creio e ponto, ninguém tira isso de mim. Tem essa. Se nós crer, ele faz. E se eu não crer? Não vai fazer. Não vai fazer. Não vai. Por quê? Não
tem comportamento de Abraão. O que Abraão fez? Abraão, Jesus disse, Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, quer dizer, casa de mãe e pai é bênção, amém? Mas quando Deus chama, Ele sempre tem o melhor. Você está entendendo? Casa de mãe e pai é bênção, mas papai do céu, meu irmão, papai do céu, Quando nós começamos a aprender com o papai do céu, nós amamos muito mais a nossa mãe, nosso pai, nossa mãe, papagaio, cachorro, tudo, pessoas no mundo, hein? Por quê? Só tem amor por almas quem oferta a própria vida a favor das almas. Se ninguém anunciar, com todo respeito, não adianta ter um monte de igreja e faltar mensageiro no mundo. Não adianta. Onde é que estão nossos irmãos? Está em rebeldia, está ali, mas meu irmão, ele precisa daqueles que se diz que é santo. Santo, letra minúscula, amém? Não é santo. Santificado, vou melhor dizer. Santificado, porque você vai andando, vai comunicando o evangelho da salvação, e o evangelho, que é o caminho, que é a luz, que é a água pura, vai purificando tanto o mensageiro que é pecador e aqueles que dão ouvidos. É isso que Jesus faz. Ele não quer ninguém perdido. Então, se você que ouviu esta mensagem, já estendemos a mensagem. Se Deus der graça, nós vamos para outra praça. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volta. Se você de repente, meu irmão, está naquela situação que se desviou dos caminhos do Senhor, volte. Porque é o seguinte, meu irmão, neste mundão aqui, se o sal perder o tempero, vai ser pisado pelos homens. Se você um dia esteve na casa do Senhor e Deus começou a conservar a tua alma com o sal da palavra de Deus, aí você se entristeceu porque você olhou para o homem, você deixou de orar para Jesus, te prometeram um monte de coisa na casa de oração, mas não te prometeram a salvação em Cristo. Eu sei que você está decepcionado. Porém, meu irmão, você perdeu o sal. E hoje muitos homens estão pisando em você. Ou de repente você é mulher, muitas mulheres estão pisando em você. Por quê? Perdeu o sabor e vai ser pisado pelos homens. Porém, se você voltar para os caminhos do Senhor e começar a procurar Jesus na Sagrada Escritura, você vai ver, meu irmão, que o mundo não tem poder para te tirar da presença de Deus, se você continuar acreditando somente em Jesus Cristo. Não adianta, meu irmão, acreditar em mais nada. Ele é suficiente. Ele se doou por amor a todos. Você está entendendo? Então, eu até te respeito como irmão e no que você tem acreditado, mas dê uma oportunidade hoje para ser enxertado na videira verdadeira que é Jesus. Fazendo isso, meu irmão, minha irmã, você vai ver saindo de dentro da videira que é Jesus Cristo. Sabe Zaqueu, simbolizando ali naquela figueira, ele era um fruto ali, aonde Jesus colheu ele. E Jesus um dia vai colher a sua igreja. Eu não sei quando ele vai colher, eu não sei quando o Espírito Santo vai vir tirar a sua igreja da terra, mas nós precisamos estar maduros. Nós precisamos estar sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós estivermos com os pés no mundo, misericórdia, meu irmão, a coisa vai piorar. O único lugar seguro não é fazer lá, como é que é, um seguro de vida, etc. Tal. Se você tem fé para isso, meu irmão, amém. Faça com o seu dinheiro o que você quer. Mas, meu irmão, o lugar mais seguro da face da terra ainda é, em primeiro lugar, Jesus Cristo. Segundo lugar, Jesus Cristo. Terceiro lugar, Jesus Cristo, amém? Não tem outro lugar mais seguro. Mas vamos dizer aqui, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três é um só. Embora essa revelação completa, se Ele querer, Ele fala para nós lá no céu. Se Ele não querer, creia que Ele está dentro de mim e de você. Porque o objetivo dele é o quê? Fazer morada dentro de nós. Hoje a mensagem está nos resgatando do mundo e nos colocando na terra do Evangelho, porque a terra do Evangelho é frutífera. Se tudo está morrendo na sua vida, creia que Jesus Cristo hoje está ressuscitando o que morreu lá no passado, amém? Porque Ele é o autor da vida. Se Ele olhar para o defunto e falar assim, levanta, Ele tem que levantar. Não tem essa não, não tem essa não. Ah, mas a medicina já falou que não tem mais jeito. Mas Jesus falou assim, levanta. E se Ele falar, meu irmão, não tem quem pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então, meu irmão, minha irmã, entregue-se a Jesus, volte para Jesus.
ou se você precisa de oração, vamos orar sim. Porém, meu irmão, o futuro pertence a Deus, mas a escolha agora é sua. Ele diz, aquele que me confessa diante dos homens, todo mundo fica assustado. Aquele que me confessa diante dos homens, é falado do Pai lá no céu. Aí essa hora que tu, mas eu aceitei Jesus, mas eu aceitei aqui no meu coração, sabe como que é? Então eu fico ali, no meio, e tem um mensageiro com o celular ali, e de repente falou que vai colocar em rede social. Meu irmão, Você não quer ser um testemunho vivo para a glória de Deus? Você já ofertou a sua vida para tantas coisas, testemunho? Então, ofertar para Jesus é depender dele, amém? Agora, se você também hoje ainda não tem essa vocação, eu respeito, amém? Que nada é por força, quem convence é o Espírito Santo. Então nós vamos orar para que Deus nos dê para mim também mais oportunidade para ser um instrumento nas mãos dele e que você também comece a ser um instrumento nas mãos de Deus, amém? Eu respeito porque cada um tem uma fase da vida, não podemos pressionar, porque o Espírito Santo não é por força nem por violência. A gente brinca porque não quer ser muito pesado, mas Jesus está voltando, amém? Maravilhoso Deus eterno, Pai Santo. Pai, eu creio, meu Senhor, que a palavra do Senhor foi semeada por um pecador. Porém, meu Pai querido, não olheis para os meus pecados, porque eu sei, meu Pai querido, que é eles que causam separação entre mim e ti. Mas nós estamos aqui, meu Pai, e pedimos em nome do Senhor que o Senhor se manifestasse neste ambiente, nesse local, e começasse, Pai, a abençoar tantos quantos o Senhor deseja. E eu sei, meu Pai, que o propósito maior do Senhor é salvar. Assim como o Senhor salvou Zaqueu, assim como o Senhor salvou Noé, sua família. Começa também, meu Pai, em cada família aqui está. Até, meu Pai amado, em cada família que ouviu a distância, meu Pai querido. A obra é do Senhor, nós somos limitados, mas o Senhor é ilimitado. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, começa a prover na vida desse meu irmão, desta minha irmã. Eu não sei, meu Pai, a fase que ela se encontra. O que importa é que o Senhor sabe. E eu entrego todas elas em tuas mãos, meu Pai querido. Inclusive a minha vida, meu Pai, para que o Senhor possa nos conservar no teu Espírito Santo, no teu amor, até a volta, meu Pai, do Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós não queremos ficar nessa terra não, meu Pai querido, mas enquanto aqui estamos, nós pedimos que o Senhor venha manifestar cada dia em nossas vidas e venha, meu Pai, trazer poder, meu Pai, para sermos filhos do Senhor e anunciar aquele que vive para todo sempre. Então vai fortalecendo cada um aqui, meu Pai, conforme a tua vontade, não só hoje, mas até os fins dos tempos, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe todos vocês, tá? Em nome de Jesus, obrigado pela prestação dos seus ouvidos, corpo e alma e espírito. Creia, todos nós estamos abençoados em Cristo, porque a oferta que você fez é a melhor de todas, que é você presente. E é o Espírito Santo que vai nos conservando. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não é aquilo que a gente quer, mas é o que Deus tinha para nós, amém? Amém. Ter sentido a graça de Deus sobre a sua vida, e esse é o propósito. O propósito é que a graça de Deus seja manifestada. E eu creio que Ele se manifestou e nos abençoou. Ninguém sai da frente de Deus no vazio. Amém? Creio que você está cheio, em nome de Jesus. Fala, meu querido, amém, meu irmão. Amém. Se matava mais rápido. Falou, benção. Vai na paz abençoada. Vai, Deus abençoe. Falou, benção. Aí, Edson. Ô, meu irmão. Desligou, meu pastor? Não, desliguei não. Liga aí, meu pastor. Não, Só apertar o vermelho de novo. É, mas fica gravado? Fica.